Boa noite, pessoal. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. Eva Oliveira. E esse é o nosso Sala Aberta. Chegou novembro, chegou aquela época da gente arrumar a casa, da gente se preparar para encerrar um ciclo e iniciar outro. A gente vê se a gente cumpriu as nossas metas aí, né? Vocês tiveram muitas metas, gurias? Rituais. Rituais. Bom, eu fiz muitas metas para esse ano e vamos ver agora aí ao longo dessa conversa. Queremos conversar aí contigo também, ver como é que vocês se preparam. Quem quiser deixar alguma dica aí pode entrar aqui também nos comentários e deixar a sua dica. E bora então conversar sobre o final do ano. Pra ti, Tati, final do ano é alguma coisa que te deixa ansiosa, te deixa nervosa? Bom, dificilmente eu fico ansiosa, né? Essa é a primeira coisa que eu preciso sempre dizer, porque eu sei que é difícil, é todo um preparo que a gente faz, mas uma coisa que eu procuro diariamente trabalhar é o não sofrer por antecipação. E muitas pessoas é natural nesse período que a exaustão chegue, aquele cansaço e uma busca interminável por tudo aquilo que não conseguiu fazer num pouco espaço de tempo, querendo dar conta daquilo. Então, eu procuro ter um ritual, assim, eu escolho algumas coisas, eu sempre escrevo e vou riscando o que eu consegui, o que eu não consegui. E a essa altura do campeonato, quando eu não vou conseguindo, eu vou dando uma empurradinha para 2026 e volto lá em março a rever aquela listagem. Eu digo, bom, daqui por diante, agora é 2026 e é aqui que eu vou caminhar. É justamente nessa época do ano que a correria bate mesmo. E é como tu falou, não é, na verdade, não é o momento da gente correr, agora é o momento de desacelerar, de acalmar mesmo. Eu, como uma ansiosa nata, eu acho que eu posso dizer isso, infelizmente, me bate uma angústia no final do ano. E eu não sei lidar muito bem com o fim de ciclos, mas eu amo início de ciclo, então eu entro nesse conflito no final do ano. É bem complicado para mim. E tu, Eva, como é que funciona contigo? Eu para ser bem sincera, eu não fico ansiosa, mas eu já tenho umas metas ali. Eu já coloco umas metas para ser cumprida no próximo ano. Mas entra também aquela questão de pensar muito no que aconteceu, no que faltou, o que melhorar, né? E aquela questão também de estar sempre preparada para um novo, né? Porque o novo ele é muito difícil, tu tem que te preparar, né? Tem que te preparar para o novo, para a nova rotina, organização. O que me motiva muito é as férias, né? Ah, isso aí é As verdade. férias. É. E aí, né, então vamos agradecer então já aqui os nossos patrocinadores. Esse episódio ele tem aí o patrocínio da @NC Store lá de Torres, né? Então aquelas bolsas, aquela mateira feita de fio de malha. Tu falou agora em praia, ótima pedida. Quem estiver passando lá por Torres, lá na frente do Shopping Vesta, tem uma feira que o pessoal do artesanato faz todo final de semana. Então aproveita, passa lá, procura a banca lá da Dona Nívia e encomenda já com ela. Aliás, já pega lá, porque tem uma mais linda que a outra, pronta entrega. Se tiver aqui, não tiver como ir para Torres, aí tu encomenda. Temos também aí o patrocínio da @Alessandra Laser Terapeuta e da Cuias da Rê. Quase que eu ia me esquecer da Cuias da Rê. Já ia me dar um branco aqui no meu nervosismo de final de ano. Ai, deixa eu ver aqui então. Bom, eu pautei aqui para a gente conversar nesse nosso início aqui sobre a educação e o fim do ano letivo também que chega, como boas professoras, né? Nada melhor do que a gente pegar e falar um pouquinho sobre isso. E aí, falando sobre educação, esse ano vai até o dia 19 de dezembro no ensino da rede municipal, né? Não sei se, acho que a privada termina antes, meu filho falou que acho que dia 20
25, 28, sei lá, de novembro agora já acabou. E a pergunta é, será que o aumento de tempo tem melhorado o aprendizado? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque antigamente a gente terminava ali o ano letivo em dezembro, iniciava lá em março e todos nós saíamos alfabetizados. Eu lembro assim, ó, pouquíssimas crianças com alguma dificuldade, e aí no fim acabava rodando, né? Até tinha. Eu lembro que teve colega minha que rodou na primeira série, mas o que eu acho até importante desse fato da criança permanecer ali, caso ela não tenha se alfabetizado? Eu não vou colocar um grau a mais de dificuldade para a criança que não conseguiu se alfabetizar, com uma metodologia específica para isso e bem básica, bem inicial, eu aumentar o grau, eu acho que não é a solução, né? Algo de errado não está certo nessa conta aí. Com certeza. E essa é uma crítica que eu faço faz um bom tempo, desde que começou essa mudança, na verdade. E quando eu fui procurar, eu me decepcionei, porque é uma mudança lá da nossa LDB. Porque no primeiro momento eu quis, inclusive, fazer um barulho com isso, fazer um movimento, porque eu sou uma inconformista, né, com algumas coisas. E essa é uma delas, porque quando se terminava em dezembro e nós voltávamos em março, começa que dezembro, quando as crianças e os adolescentes terminavam, eles iam sendo liberados, vocês lembram disso? Uhum. E os professores tinham tempo de qualidade para se organizarem com aqueles que estavam liberando, se despedir, receber os presentinhos de Natal, todo aquele clima natalino, inclusive com mais qualidade, porque ele era mais tranquilo. E nós ficávamos apenas com os que ficaram para o provão, o grande provão do ano, em que vinha toda a matéria do ano. Era aquela bruxa, né? Era aquele bicho-papão, mas que ficavam alguns. Eu não lembro assim de eu ter ficado com 10 alunos em provão. Nunca me aconteceu assim em todos os anos de magistério. E aquele clima ali fazia com que os professores tivessem uma leveza maior, os alunos iam saindo, os alunos até vinham visitar numa social que não chegava a atrapalhar, porque eles tinham aquela noção, já estavam passados e estavam na torcida para que os outros colegas que não passaram, né, conseguissem vencer o tal do provão. E agora é tudo muito atropelado e me decepciona saber que é uma coisa lá de cima. E me decepciona saber que ninguém fala muito sobre. É como se fosse assim, ó, nos jogando goela abaixo coisas, como vem ocorrendo na educação, sem entenderem, mais uma vez, como é que as coisas funcionam, nos levando a uma exaustão muito grande, que faz com que caia a nossa qualidade no ensino, que faz com que caia a atenção que nós conseguimos aí dar para as nossas crianças e adolescentes, com essa regra, inclusive, da progressão, sem que aquela criança, aquele adolescente tenha os pré-requisitos para avançar. Então é bem preocupante essa pauta, é bem pertinente. É que todo esse movimento, ele é feito, mas parece que ele não é pensado na diversidade, né? Parece que não é pensado. Eu, pelo menos, percebo isso em sala de aula, né? Que parece que é uma rotina. Tu tem que cumprir aquela rotina, tem que cumprir aquilo ali e pronto. Aí o aluno tá ali, o aluno de inclusão, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, e ele tem que ir junto naquela fila ali, né? Tem que ir junto. E aí tu para pensar como tu vai fazer a inclusão nesse momento, né? Tão difícil, e é um momento de final de ano que é mais preocupante ainda, né? Porque não atingiu, muitas vezes, não conseguiu fazer a socialização, que não é todos de inclusão que conseguem fazer a socialização, até por causa das suas necessidades mesmo. Mas eu percebo que tá bem difícil mesmo. E chega o final do ano, parece que quer dar uma empurrada, sabe? Vamos lá, que tá chegando o final do ano, tem que conseguir ali a meta, tem que resolver, e é isso. E eu fico bem preocupada mesmo com essa
com essa necessidade que eles têm, que eles estão ali, que eles já estão ali sendo inclusivos ali, mas também estão sendo meio forçados a ir rápido, né? É a inclusão que não é inclusão, né? Mas sabe que não sei se eu diria que eu seria uma aluna de inclusão pela questão do TDAH, da dislexia, dessas coisas todas, mas enfim. Eu costumava ficar muito nos provões, né? E aí tu falou isso, chegou a me dar deu um negócio aqui, porque o meu maior pesadelo é quando eu sonho que algo deu errado e eu tenho que voltar para o ensino médio, né? E o ensino médio foram os 3 anos com um provão, tá? Passando com provão. Tu passou pelo bicho-papão. Não é, e, na verdade, assim, ó, sei lá, do 6º ano, eu acho, do ensino fundamental, eu tava lá presente, sabe? Marcando meu check nos provões. Mas, assim, era um momento em que, como tu falou, a professora conseguia dar uma atenção para aquele aluno. Uhum. E o que a professora vinha? Ela vinha e naquela revisão ela conseguia captar exatamente onde é que era a minha dificuldade, o meu nó. E ali ela me dizia, não, Sabrina, olha só, tu tá errando por isso, isso, aquilo. E ela me preparava de uma forma pro provão que funcionava, eu passava de ano. Era ali raspando, mas eu conseguia, sabe? Então, aí eu fico pensando, funcionava, gente. Por que se mexeu nisso? E aí, a gente pede aí pro pessoal, primeiro, comentar, compartilhar, dar aquele apoio. Pessoal da educação, professores, quem lida com a educação, nossos governantes. Vamos pensar sobre isso também no momento em que a gente está pensando em mexer no fundamental, no momento em que se está pensando em aprovar alunos repetentes aí em até 4 matérias. Vamos pensar que alguma coisa está errada e, de repente, rever essas questões para tentarmos ter um pouco mais de qualidade. Vamos tentar fazer um barulho com isso. Não concordo com a LDB, não concordo que sejam aí 200 dias letivos. Votaria aí numa assembleia, faria qualquer coisa que fosse, podem contar comigo para que voltemos aí a 180 dias letivos. Era de mais qualidade, como a professora Sabrina falou agora. E eu senti isso na pele, eu conseguia justamente captar onde estava o problema do meu aluno. E eu conseguia, senta aqui, tá mais tranquilo, não são mais 40, né? São 8, são 9. E aqui eu vou ver um por um agora o que foi que durante o ano letivo nós não conseguimos atingir, porque é uma massa ali na volta. O pessoal que tem família, que tem filhos, sei lá, que tem, vamos jogar assim, 6 filhos, não se compara a 40 alunos dentro de uma sala de aula. Cada um no seu estágio de aprendizagem, cada um no seu tempo. Então, é como eu digo, o professor, ele tem que ter, assim, muitas altas habilidades, e graças a Deus, a bancada que está aqui hoje tem, porque senão nós não conseguiríamos dar conta. Agora, uma melhor qualidade, a gente também precisa de um apoio. E esse apoio daí tem que vir de uma burocracia, tem que vir do mexer nas leis. Então precisamos aí desse apoio, pessoal. Então vamos aí vislumbrar 2026, que já está aí, pensando nessas melhoras para a nossa educação aí, nós como professores e para as crianças e adolescentes, porque a escola é essencial. Ainda hoje a minha filha dizendo, pois é, mãe, todo mundo passa por vocês. Eu digo, pois é, minha filha. Todos continuarão aí passando por nós, que as coisas melhorem aí, né? O futuro é essa esperança. Queria aproveitar e falar que esse final de semana eu estava conversando com algumas amigas professoras e aí elas estavam indignadas porque o ano que vem vai aumentar mais 1 ou 2 períodos em português e matemática, né? Bom, tu é professora de português, tá sabendo, né? Enfim. E aí eu estava pensando assim, adianta aumentar mais um período de português ou matemática, aumentar mais 1 ou 2 períodos na carga horária ali do aluno, isso é o mesmo que tu pegar e torturar, aquele aluno não está aprendendo, ele não está conseguindo, e o problema não é a professora, o problema não é a falta da aula de português e de matemática. O problema é que nós estamos tendo crianças e jovens que estão vindo já para nós
com alguma dificuldade maior, e aí eu peço às autoridades aí que olhem a questão das nossas filas de espera por um neuro, por um pediatra, por um psicólogo, e não venham dizer que nós, professores, estamos querendo adoecer a nossa população, né? Que a gente está dizendo que os nossos alunos todos são problemáticos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer, e que está na cara para qualquer um olhar, é que nós temos uma realidade hoje na educação que está sendo negligenciada. Bom, então já que as professoras já deram os seus recados aqui, vamos conversar também sobre uma outra coisa muito importante no final do ano, que é a organização para que haja esse recomeço, esse novo ano aí que se avizinha. Como é que a gente se organiza, né, então, para tudo isso? Pois é, aí vai de cada um, e eu gosto muito desse apoio da escrita, o checklist. Checklist junto com os rituais. Para mim, Tatiana falando, fica perfeito. Então, tem muita coisa que a gente pode começar a fazer agora, já vislumbrando esse novo ano que vem aí. E essa questão, embora seja atribulada de vir um novo ano, mas é como eu digo, estamos com saúde, estamos vivos, é uma esperança. Uma esperança por novas oportunidades, uma esperança, por que não, um novo amor, uma esperança de começar uma nova vida, trocar uma cidade, mudar uma carreira. Ontem eu ainda conversava com uma amiga que eu disse para ela, olha, hoje, graças a Deus, sua qualidade de vida, hoje uma pessoa com 40 anos troca uma carreira, começa uma segunda carreira. Eu troquei. Exato, estamos aqui com a professora Sabrina que fez isso, e esse assunto chegou por falarmos do Enem, pessoas com 60 anos repetindo o Enem, fazendo, ou porque vão fazer uma nova faculdade. E esse movimento, inclusive da redação do Enem, parabéns a quem escolheu, aí, a equipe que escolheu o tema, porque é um tema muito pertinente que vai ter que ser muito pensado daqui para frente. Hoje, uma pessoa de 50 anos é uma pessoa jovem, muito jovem. E se ela se cuida, mais jovem ainda. Eu conheço mais de uma pessoa que está com 90 e poucos anos aí e está super bem. Então, eu fico me perguntando, eu acho que essas pessoas fazem bem esse checklist, Sabrina. Hein, Eva? Acho que elas fazem, ano após ano ali, acho que elas fazem um checklist, fazem uma coisinha de um ano para o outro. Porque tem gente que está mandando ver aí, né, nessa sociedade. Eu concordo contigo, porque dá para perceber que cada vez mais, né, o 40 a mais, o 50 a mais, o 60 a mais, está se qualificando, está entrando ali com a turma, né? Eu sei porque eu em sala de aula, né, como eu sou pequenininha, eles acham que eu tenho menos idade, mas eu sou 50 a mais, né? E a gente aprende muito assim com eles, né? E eu estava pensando muito assim em tudo que vocês estavam colocando aqui, né? Na questão da saúde, que estava falando ali, porque a gente está também, a gente não pode esquecer que chega o final do ano, a saúde mental aumenta muito, né? A gente já tem esse processo durante o ano da saúde mental, falando na questão de procurar laudo de aluno, a gente não procura laudo para aluno, né? Se o aluno tem algo, a gente tem que procurar, sim, os direitos, tem que procurar o laudo, tem que até para o professor, que nem o exemplo da Sabrina, né? O professor poder auxiliar e ajudar, né? Então, essa questão da saúde mental entra muito, e essa questão também da 50 a mais ali, os 60 a mais, tem que cuidar, sabe? Tem que parar, que nem a Tati também falou, escrever ali o que pretende fazer, como vai se organizar, e é isso, tem que ter essa organização mesmo, sabe? Porque fica muito assim, eu me sinto muito preocupada em sentido por causa que eu tô nessa faixa, né, de 50 a mais, daí tu fica pensando, mas como é que eu vou ser recebida, como é que vai ser o ano que vem, né? Fica pensando, mas graças a Deus a saúde tá boa, é isso que tem que acontecer, a gente tem que ter pessoas alegres, felizes do lado da gente, a gente tem que agradecer isso também, né? Claro que tem momentos que a gente tem que
ajudar o próximo, que o próximo não vai estar bem, porque essa história de, ai, tu tem que andar com águia, ai, tu tem que andar com gente feliz, ai, tu tem que andar... Tudo bem, gente, mas tem um momento que a gente tem que ajudar aqueles que estão precisando também. Se tu andar só com pessoas boas, tu não vai conseguir auxiliar alguém que está precisando, né? Porque a saúde mental, eu, particularmente, sim, eu estou bem preocupada mesmo, sabe? E com isso, o Sala Aberta preparou um checklistzinho para Exatamente. vocês aí, que a professora Sabrina fala alguns, a Eva outros e eu outros, e assim a gente vai Isso explanando aí. aí com calma, com tranquilidade, essas dicas maravilhosas. Seus problemas acabaram-se. Temos um checklist para resolver os seus problemas. Mas é muito importante mesmo, gente, aproveitar e pensar mesmo sobre isso, né? E aí eu vou falar aqui como o item de número 1 desse nosso checklist sobre organizar o teu espaço, a limpeza da tua casa, a doação das coisas que estão em excesso, até para que tu possa abrir espaço para o novo que vem, né? A gente sempre ouve isso. Na verdade, isso é um tema que eu digo que até é de revistinha, né? De capricho, que eu sempre li sobre isso. Chega final de ano, ai, vamos limpar a casa, vamos doar. Mas é muito verdade isso. Eu tenho uma amiga, a minha guru, mãe de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, a Márcia sempre me fala que eu tenho que fazer a limpeza da minha casa no final do ano. E aí eu lembro que eu tenho que comprar o anil, acho que é, Anil, tá. e lavar minha casa com anil. Então esse é um ritualzinho assim que eu costumo fazer, sabe? Limpar a casa. Só que, como eu falei, tem essa questão minha do estresse, dessa minha ansiedade toda no final do ano. Então, até isso, para mim, já é um estresse. Então, colocar isso numa lista para que eu não esqueça, acho que agora é a minha tentativa e eu tenho certeza que vai dar certo. Parênteses aí, então, como eu sou muito do ritual, o anil, ele faz parte do ritual, assim, na minha casa, sempre, não só no final do ano, porque o anil, ele tem uma característica, o anil com a alfazema, ele retira a carga negativa da tua casa, o anil. E se houve alguma desavença, alguma discussão, ou muitas vezes você levou para casa, porque a gente, principalmente nós como professores, a gente anda em ambientes onde nem sempre a paz está totalmente, podemos dizer assim, instalada. Então a gente acaba levando como esponjas que somos devido a essa troca de energia. Então o anil é importante em toda a casa e a alfazema depois na casa, que se pode comprar. Então fica a dica aí, pessoal, para vocês. Hoje já tem a alfazema, o spray. Então, após passar aquela alfazema ali, fica com a casa protegidinha aí das energias. Eu particularmente, assim, né? Eu faço lá também a minha organização. Olha lá no roupeiro, o que eu não usei durante 2 anos, tu não usa mais. Aí tu já faz aquela limpeza, pega as coisas, vê quem precisa, né? E também, às vezes, a gente não percebe que tem coisas ali que nem são mais úteis, né? Não dá nem para doar. Então, a gente dá uma revisada. Essa questão de limpeza, assim, eu não tenho esse ritual, mas eu gosto muito de perfume, né? Botar perfume no canto, botar um bom ar, aqueles, né? E fazer mesmo as nossas orações ali, né? Fazer as orações, esse ritual, assim, eu gosto. E também revejo sempre as minhas metas, né? O que valeu a pena, o que não valeu, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. Isso aí também eu gosto muito de fazer. Essa Essas aí é a coisas nossa segunda dica aqui, né? Essa daí eu gosto. Eu, só mais um parênteses também tenho esses frasquinhos, que também temos aí nessas conveniências, nessas lojas, para o carro. Então, para o carro, com uma loção de arruda, alguma coisa, 7 ervas, para o carro também, porque muitas vezes a pessoa não consegue perceber, mas ela entra ali, tu dá um apoio para ela, e aí depois tu faz a tua oração ali, e fica tudo tranquilo. É verdade. A limpeza vai do ambiente até o plano astral. Não, mas eu tô vendo, parece que eu tô vendo o meu marido, um beijo, Léo, te amo, assistindo esse programa, ele sempre nos assiste.
E ele pensando assim, tu tá falando em doar, em desapegar, e o roupeiro embaixo da cama, o baú da cama não, tá tem que cheio de olhar. coisa. É, gente, realmente, eu acho que chega essa época e a gente tem que se organizar mesmo, fazer essas doações, mas já explicando até para ele que faz tudo parte, fez parte de um processo todo que eu passei, É. sabe? De ter entrado numa depressão, ter engordado, depois ter emagrecido. E Desapega, aí, né? não, e tu sabe o que acontece? Eu acumulei 2, 3 roupeiros, vamos dizer assim, sabe? Então eu tenho que passar agora por esse momento. Eu sei que eu tô cada vez melhor, cada vez. Então, agora eu acho que eu tô bem para pegar e realmente rever. E vai fazer parte do meu ritual. Então, de final de ano, pode ficar tranquilo, vai ter mais espaço para nossas coisas no roupeiro, com certeza. E, além dessa organização, fechar as pendências. E aqui a gente entra num campo bem profundo, porque a emoção também faz parte. E as cicatrizes, e o que a gente passa durante o ano, ou durante uma vida toda, muitas vezes a gente tem que voltar lá e rever, porque alguma coisa volta a machucar, alguma coisa volta a lembrar, como a Sabrina falou. Eu também, eu passei por uma experiência de depressão pós-parto. Eu quase morri no parto, como eu já falei, eu tive pré-eclâmpsia, tive síndrome de HELP, eu engordei 22 quilos. Eu tive um útero baixo em que eu não pude operar. Meu marido também, um grande beijo. 1 ano lá segurando comigo, virou um palito de tanta preocupação. E essas coisas acabam ficando. E hora ou outra, como a Sabrina falou, elas vêm por um motivo ou por outro, ou por um comentário, ou algum trauma que se passou, algum acidente, alguma emoção muito grande, alguma perda. E está ali, faz parte de nós, assim como fica a cicatriz física, a gente tem essas cicatrizes emocionais. E fechar essas pendências e resolver dentro da gente é sempre um desafio muito grande, porque daí cabe a cada um ver qual é a maneira mais eficiente disso. Mas que a gente não jogue tudo embaixo de um tapete, deixe lá, porque senão a gente fica carregando aquilo. A gente precisa ter coragem, como a Sabrina falou, escolher um momento e, ó, agora eu vou olhar isso aqui de frente, vou tentar mexer nisso aqui, ver qual é a melhor forma de eu conseguir ir em frente, sabendo que eu passei por isso, sabendo que muitas vezes não tenho o que fazer, porque às vezes são perdas. Tu não tem como ir lá colar, tu não tem como, né? Aconteceu. E aí cada um, e a gente faz votos aqui da bancada, porque aqui temos pessoas, né, que não somos mais crianças, então a gente sabe bem disso, que você que está aí em casa, se quiser comentar como é que é essa forma de você resolver as coisas, ou uma atribulação muito grande, uma adversidade muito grande que tenha passado durante o ano, conta aí para nós, porque isso faz parte de uma sociedade como um todo, e numa sociedade em que as doenças mentais estão cada vez mais, os índices altos. Qualquer dica, né, gurias, é bem-vinda para vencer um obstáculo, né? Como eu digo, hoje eu olho para a pessoa, tu tem uma dica, tu tem um ritual, me passa, por favor, porque tá difícil para todos, né? E essa questão de perdas, né? Eu tive muitas perdas, né? Até chegar agora no final do ano, todo mundo já sabe que eu não enfeito nada de Natal. Enfeitava muito quando a Maria Paula era pequena, né? Beijo pra Maria também. Já que tá mandando beijo aí. Quando ela era menor, nossa, eu montava a árvore, fazia tudo. Daí quando ela chegou um momento que ela entendeu, eu disse pra ela, bah, agora não tem mais condições, porque eu fazia aquilo por ela. E agora lá em casa eles entendem muito bem. Que lá em casa eu não faço nada. Eu gosto muito do Ano Novo. Ano Novo eu adoro, vai pra praia, tem todo mundo. Mas Natal para mim é muito difícil, continua sendo ainda muito difícil, né? Mas a gente vai, não tem. Vou pra praia, fico com a minha mãe mora lá, a gente faz a ceia, faz tudo, mas é uma coisa assim, bem diferente mesmo, né? Agora todo mundo está acostumado, que eu não tenho enfeite, não tem árvore, não tem. Até essa questão de
presente de amigo secreto, a gente já se perdeu, não faz mais, mas é uma coisa assim bem decidida de todo mundo, ninguém fica triste, magoado, nada, né? Mas é que nem tu falou, né, Tati? Tem que ter essa organização e uma organização sadia, né? Que todos estão ali juntos, conseguem fazer essa organização e ficarem bem. Ah, é uma noite de Natal, tá? Para muitos nossa, é um evento. Eu vejo pessoas assim gastando dinheiro com os enfeites, montando tudo, né? Eu acho bonito, mas eu não me sinto mais à vontade, sabe? De fazer isso. E é uma coisa que ficou bem certa assim lá em casa. Ninguém fica triste. Daí todo mundo se prepara muito para o ano novo, né? Ai, comprar roupa para o ano novo, tem que comprar tudo novo. Aquele ritual lá das ondinhas, né? Aquelas coisas tudo lá, tudo bem. Mas a gente. E eu tento também me proteger muito, assim, na questão da minha fé, da minha organização pessoal, né? Porque cada um tem a sua diversidade, tem a sua crença, tem a sua fé. Gente, a gente não pode perder isso, tá? A diversidade ela é muito grande e ela tem que ser respeitosa. Tem que ser muito respeitosa. Porque a fé da pessoa move muitas coisas. A gente não pode, nesse momento, criticar, nem dizer o que é certo e o que é errado, né? Qual que pode, qual que não pode. É cada um com a sua fé. A minha fé sempre me curou muito, me protege até hoje. E a gente tem que aprender a ter esse respeito. Que chega no final do ano, parece que está todo mundo doido, ninguém respeita nada. Já ali no ano mesmo já não respeito muito, né? Aí chega no final do ano é aquela loucura, todo mundo tá doido para comprar, para fazer as coisas, fazer tudo. E essa questão assim do respeito mexe muito comigo, sabe? Tem que respeitar esses lados aí, que daí dá tudo certo no Natal e no Ano Novo. Na boa, na ruim, seja ecumênica, que nem eu digo. Eu, na ruim, eu rezo para tudo que é santo, eu sou de todas as religiões e é isso aí. Nessa questão de fechar pendências, eu acho importante a gente falar também, né? Como a Tati bem falou ali, que nós não somos mais crianças, somos adultos. E nunca é tarde para a gente entender que muitas vezes tu não precisa estar rodeado de pessoas, e principalmente só porque elas são os familiares. Às vezes é legal a gente pegar e se recolher a um núcleo menor, e desde que a gente esteja ciente que esse momento a gente está passando em paz, a gente está sentindo as boas vibrações, as energias. Às vezes a gente pensa que festa de final de ano é momento da gente estar se reunindo com todo mundo da família, só que nem sempre é uma coisa boa. Então também eu acho que é a gente ficar em paz também. Esse fechar pendências pode ser tu começar a pensar o que é melhor para ti, em que momento, em que local tu tá te sentindo bem e bem recebido, bem acolhido, né? E também está vibrando bem positivamente para as pessoas. Então, essa é uma dica também. E entrando assim no que a professora Sabrina está falando, e a professora Eva também, aqui com muita prioridade, importante vocês falarem sobre isso. Importante, assim, a professora Sabrina trazer essa questão, porque as pessoas têm uma ilusão que realmente eu comemorar é uma festança onde eu tenho que estar rodeada de pessoas. E muitas vezes tu está rodeada dessas pessoas e tu está te sentindo sozinho, ou tu está te sentindo num vazio, mesmo numa família muito grande. E por que que isso ocorre? Porque muitas vezes tu tem uma família muito grande, e aí para você ir de casa sabe disso, também tu tem uma família grande, mas que tu não convive com aqueles núcleos diariamente. E cada núcleo vai fazendo a sua vida do seu jeito. Então, a educação das crianças é de uma maneira, aquele tipo de relacionamento tem aquelas determinadas regras, a maneira como se relaciona com a própria vida profissional e o seu trabalho, cada um também. E o que que ocorre? Essas ideologias de cada uma delas, quando se juntam numa festança dessa, e muitas vezes aí no calor da emoção, com uma bebida, né, com uma coisinha que deixa a pessoa mais sincera, né, porque a bebida é aquilo que eu digo, a pessoa aproveita para falar o que ela quer. Essa é a minha ideia. Então, assim, eu estava bêbado, né? Então não fica aqui
pessoal? Acho que a gente aproveita e daí larga o verbo. Daí dá aquelas confusões lá no final, que tem aqueles memes que eu adoro ver, inclusive, porque eu lembro e começo a rir que acontece aquilo ali. Mas acontece em função disso. Então, o que a Sabrina está falando, gente, é uma dica valiosa. Se está num período financeiro muito difícil, então organiza com o teu núcleozinho familiar ali, né? Não precisa ser um peruzão, não precisa... Faça o seu ritual, mas em paz, entrando com paz e saúde, com o teu núcleo sem nenhuma discussão, tu já está trazendo aquela positividade, aquela energia positiva para ti, para os teus, e de repente aquele núcleo que sabe que vai ser um foguinho, não combina esse ano. Fica ali mais na sua, quietinho, em silêncio, vai fazer teus rituais. Como a Eva falou, para muitas pessoas é um evento Natal e Ano Novo. Para mim, Tatiana, qualquer coisa é um evento, porque inclusive é aniversário, é Natal, mas eu tenho isso, independente com quem eu vou estar. E essas energias, quando eu vejo que não, a minha mãe comenta alguma coisa, pá, mãe, acho que não vai fechar essa energia aí. Então ela já sabe que eu vou dar um jeito de não estar. Porque eu vejo, gurias, assim, acho que todos nós, e vocês aí que estão assistindo, a gente tem esse direito de se reservar. É isso que a Sabrina falou com muita propriedade. Por que a gente tem que estar, muitas vezes, se maltratando por uma sogra, né? Por uma pessoa que tu não te dá bem? Eu falei a sogra aqui, mas pode ser um cunhado, pode ser um irmão. Pode ser, né? Porque fica aquela coisa da sogra, a gente acaba coitada da sogra, não é todas, tá, gente? Mas é que a sogra tem muitas piadas, então foi a que veio primeiro. Mas para que ficar se maltratando? Não! É Natal, é Ano Novo, é um momento, como nós já falamos aqui no checklist, é de limparmos, é de rever, é de doar, é de desapegar, é de ver essas pendências emocionais, ver o que ainda vale a pena do que se pensou em 2025, o que eu vou continuar em 2026, o que eu vou deixar. Então, muito a pena, assim, muito propícia essa fala de vocês aí, gurias, agora. Uhum. E também tu ficar em silêncio também vale a pena, né? Tu sair um pouco daquela tua rotina, tu parar um pouco e fazer as tuas coisas mesmo, né? Te priorizar, que nem a Tatiana falou. Porque às vezes tu quer fazer... Isso já aconteceu comigo, gente. De tu querer... tu quer agradar... Tá bom, vamos fazer então. Aí é só tristeza. Só tristeza. E então eu acho assim, ó, tem que ter uma organização, sabe? Tu falar com o teu familiar, com quem tu mora ali, né, que tá presente contigo, olha, vamos sentar e vamos fazer uma organização. Como vai ser? O que a gente tem para fazer? Porque às vezes a gente também não tem, né? Muita coisa. Como é que tá o financeiro? Não adianta também eu fazer uma mesa lá linda, maravilhosa, com tudo que tem ali, daí meu cartão de crédito estoura, aí eu fico nervosa, daí a ansiedade aumenta, aí eu fico doente, né, estressada, porque eu quis fazer uma festa, né, no Natal. Então, assim, ó, eu sou muito pé no chão, porque eu já tive vários perrengues, né? Então, isso com o tempo, tu vai aprendendo, né? E também essa questão ali de família, gente, é muito complicado. Vamos falar sério. É muito complicado. Porque aí tu tem que agradar uns, não agrada outros. Aí o fulano gosta de lentilha, o outro não gosta, o outro quer uma linguicinha, o outro não bota quer. Carne na lentilha, não bota cenoura na lentilha. Aí aquela também, não coloca pastas em tudo. Eu adoro, né? Particularmente, adoro um arroz em tudo. Ai, não bota que eu não gosto. Então, assim, ó, se organizar para não dar um prejuízo e ainda a questão de tu ficar... Olha, daí tu vai ficar o ano todo sem falar alguém com a família, né? Lu, um beijo, te amo. Hoje mandou, inclusive, a ecografia, Cecília crescendo aí, bem bela, bem forte. E aí vou contar uma história aqui para vocês, então. Ano passado, Natal, Lu, grande beijo. Natal no condomínio, com a família, o núcleo, né? O núcleo amado, maravilhoso. Um beijo para todos que estavam presentes. E eu e a Luana nos aventuramos, assim, pela organização. A Lu com uma organização, assim, parecida com a da Sabrina. Porque a Lu, ela é muito assim como a Sabrina comigo. Tu tem que fazer isso, tem que fazer... E a coisa vai funcionando comigo. Me cutucando, vai.
Que é o que a Sabrina faz o tempo todo, né? Graças a Deus também, esse anjo na minha vida. E a Lu também é assim. Então diz a Lu assim, Tati, vamos fazer aqui, nós vamos pegar do pessoal, nós vamos fazer a nossa ceia. Então, assim, um checklist, né, Sabrina, o que ia ter e tal. Ceia de primeira linha. Aqui, ó. Ceia de primeira linha. Negócio piruzão enfeitado, mais de uma sobremesa, champanhe e tal. Montamos o cardápio. E vamos pedir a contribuição para o pessoal. Né? Para a família. Vamos pedir essa contribuição. Vai dar tanto por cabeça, né? E eu estou falando as minhas gírias agora aí da família. Muitos não curtem, mas você sabe que eu falo assim, então, por cabeça era... E eu até coloquei isso na mensagem, inclusive, depois fui retalhado por isso, inclusive, hein? Porque eu botei por cabeça, gente. O pessoal não entendeu, achou que eu estava tirando eles pra gado. A história é da tua casa, mas a gente está se identificando. Muito. Por cabeça, né? Então eu digo, bom, por cabeça, a Lu disse, manda bala na mensagem. Tá tanto, mas botei ali o checklist, o negócio de primeira. E daí eu digo, Lu, posso largar? Então larga o grupo da família. Tá. Precinho pro que era maravilhoso. Galera, todo mundo topou, achou bonitinho os emojis aqueles, né, Lu? Os melhores possíveis. Parabéns pra nós. E eu e a Lu, então, vamos mãos à obra, né? Porque era tudo conosco. A gente inventou, nós tinha que apresentar. E aí tivemos ajuda ali de um vizinho que o outro e tal. Começou a chegar o dia, ali, 22, 23, e a grana pouca, né, Lu? A verba não vinha. Hein, Lu? E a grana, Lu? Cadê a grana? Peru sumiu. E o seguinte, aquela ceia de primeira que estava no nosso, nem vou dizer onde é que estava, na nossa responsabilidade, que eu não posso dizer um palavrão aqui, não está no horário, mas na nossa responsabilidade. E eu e a Lu no mercado. Conclusão, os nossos cartões ficaram explodidos, porque nós tivemos que dar conta da ceia. E a turma dizia que depois, que estava indo, que depois. Para quem que sobrou, né, Lu? 2025. 2025, agora o final, nesse Natal, não vai sobrar para nós, né, Lu? Já combinou como é que vai ser. Mas a turma teve a ceia de primeira e aquelas reclamações ainda que estava muito temperado, a salada X... Ai, mana, botou cebola. Isso aí é pra ti, mano. Tô dando uma chamada aí, mas pô, né? A gente faz todo um sacrifício. A sobremesa que escolhemos não estava agradando gregos e troianos, então a galera vinha com sugestões. E aí a Lu tentando me segurar, porque eu já tomo um champanhezinho, eu já tava assim pra... E a Lu me puxando. Digo, vou ouvir um som aqui e tal. E o marido me dizendo no meu ouvido, eu te avisei. Um beijo, amor. Essa é a pior parte. Me avisou. Te avisei. Ainda depois teve que me dar um help ainda no cartão. Muito obrigada. Valeu. Não invento esse ano, tá? Mas fica tranquilo que esse ano vai ter isso aí. Mas, enfim, a galera comeu, todo mundo. E no final ainda ouvimos eu e a Lu. Então ficamos com os cartões estourados. Nós tínhamos férias ali em seguida juntas também. E foi essa a nossa história, que não deve ser diferente da de várias pessoas aí. Então vem, assim, combinando com o que a Eva falou, com o que a Sabrina falou também. Cuidado, gente, cuidado. Tem que ter essa organização. E a nossa ceia, sei lá, gente, a gente fez um valor ali irrisório que nós teríamos que ter cobrado no mínimo o dobro e a galera achou caro. Simples assim. Eu comecei a rir, eu não conseguia parar de rir, porque a gente começa a se ver na situação. Eu acho que não é diferente na minha casa nem na casa da Eva, tá? E muitas vezes a gente deu prioridade para a família. Mas aí chegamos à conclusão que, às vezes, assim, olha, tu passar com os teus amigos é muito mais tranquilo. O dinheiro entra antes de tu dizer quanto que é, sabe? As coisas funcionam. Eu não sei por que às vezes, dentro da própria família não dá certo. Mas, enfim, não vamos nos preocupar também com isso. Acho que é importante isso, a gente ficar tranquilo, porque ninguém vai morrer. E família é aquela coisa, né, gente? Dá trabalho até na foto, que a gente tem que estar lá tirando poeira. Então, família dá trabalho mesmo. Sabe que depois da pandemia, eu achei que as coisas iam mudar. E eu achei que o primeiro Natal e Ano Novo que a gente fosse passar, assim, que ia ser muito diferente. Gente, ele não foi diferente. Ele foi até pior, às vezes, sabe? Porque é uma reclamação daqui, é uma reclamação de lá, e eu não tô falando de mim especificamente, tô falando porque, assim, ó,
não tem uma pessoa que eu converse que não me conte a mesma coisa. E como a Tati falou, eu sou aquela de fazer lista. Então, novembro, e como eu falei, eu sou ansiosa. Novembro eu já tô planejando. Eu já quero saber onde é que eu vou passar o Natal, onde é que eu vou passar o Ano Novo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Lembra? São 2 professoras, agora no caso 3 professoras aqui, e meia dúzia de R$1.000. Eu não tenho dinheiro. Então, assim, ó, é eu me escabelando, é 15 para meia-noite, eu ainda não fiz a minha chapinha, eu não me arrumei, eu fiquei cozinhando o dia inteiro para depois, ainda como tu falou, ouvir ainda alguma reclamação. Então, assim, ó, eu aprendi com uma pessoa da minha família, eu não vou dizer quem é, porque eu acho que talvez ela não vai querer se expor, assim, mas eu aprendi com essa pessoa da minha família que às vezes o menos é mais. Isso eu tô falando em relação a pessoas. Estar com menos pessoas às vezes é bem melhor, é bem mais. Fazer o quê, né? Não, nem todo mundo gosta de ter também umas Marlene lá cuidando da organização da festa. Como não é que dão é? valor. Como é que é a nossa produção aí? Como é que é, Maicon? A É Marlene, tranquilo? Marlene, como Ei, é que é? Marlene, é tranquilo? É igual também? É igual, né? A família só muda o endereço. Mas agora, o que a Sabrina falou, olha, fechou todas. Tu tá lá, de avental, toda descabelada, fazendo as coisas da festa. Isso aí eu tô rindo, gente, porque aconteceu já comigo isso. Quem Tá? nunca? Isso aconteceu comigo. Faz parte do Aí tu novo tá adulto. ali apavorada, que tu não tomou banho, tu não te maquiou, tu não arrumou teu cabelo. E quando tu vê, as pessoas já estão até comendo. Exato, foi eu e a Lu ano As pessoas passado. já estão comendo, gente. E ninguém tá ali. Então, assim, ó. E às vezes nem pagaram ainda, né? Não. Turma tava no Então, nosso assim, ó. caso. Eu mudei muito, gente. Eu posso dizer pra vocês. Olha, se eu falasse aqui a realidade, eu mudei muito, gente. Tem coisas que eu não faço mais. E graças a Deus, assim, ó, olha, Deus é tão maravilhoso, que agora a gente ganhou uma nova família, que é a família do meu genro, né? Que também um beijo lá pra família. Olha, organizadíssima. Tu chega lá também, a gente tem toda essa preparação, né, do dia do Natal, faz um amigo secreto entre nós lá, que é que nem eu digo, essa outra família. Mas assim, tu não tem estresse, gente. Final de ano não é para ter estresse. Tu já tá ali que nem hoje, a gente estava falando na escola. Gente, hoje é recém terça, já tá todo mundo acabado lá na escola. Todo mundo acabado. Então, tu imagina, a gente ainda tem mais essas questões de final de ano para resolver. E cá para nós, né? Família é uma coisa complicada, gente. A gente não escolhe a família, entendeu? É que nem amigos, a gente escolhe quais os amigos que vão estar com a gente. Mas a família a gente não escolhe. E outra coisa, e além de tu não escolher a família, o que acontece? Ah, fulano não vai vir. Ah, sim, olha lá, ó, tá braba comigo. Ai, fulano não vem. Por que fulano não vem? Ah, ela não vai com a minha cara. Gente, o ano todo tu já sabe se o fulano vai com a tua cara ou não. Não é ali que tu vai falar. Exato. Não é? O ano todo já sabe. E parece que a pessoa tá ali já para complicar, gente. Olha, é sério, é um desabafo meu, tá? Ótimo Tô desabafo. aproveitando esse desabafo. Porque é verdade, é um clima tão bom, gente. A gente espera tanto por esse momento, sabe? De um descanso, aliviar um pouquinho, sabe? Descansar, desacelerar um pouquinho. Aí vem as cobranças, sabe? De família. Ah, gente, é complicado. É muito complicado. Faça-me Só o o Papai favor. Noel aparecendo mesmo com o saco dele. É bem isso, como diria minha mãe, né, Sabrina? Eu, hein? Tô hein? louca, Tô então. louca, então. E aí, por isso, a gente já vai aqui pro 5º item. Depois eu vou ter que botar isso aqui tudo em Exato. ordem, porque as pessoas já até se perderam de tanto que essas professoras falam, né? No nosso 5º item aqui do nosso checklist, planeje o novo ciclo com calma e intencionalidade. Se não der para planejar agora, porque, como eu falei, né? Muito, muito ansiosa, não dá para planejar agora. Espera passar o ano novo, depois senta com calma, reveja quais foram as tuas metas, o que tu cumpriu, e aí planeja de novo, né? É isso aí. Número 6, cuide da mente, do corpo, aceite, ajuda e respire. Aqui nesse item eu queria falar uma coisa muito importante que acontece muito próximo a essas datas importantes. Nós temos muitas notícias assim de pessoas que acabam partindo, às vezes por si só mesmo. Não sei se vocês me entenderam, não quero falar aqui para não E aumenta, cortar sim. o alcance e tudo.
E essas tomadas de decisões, elas acontecem muitas vezes próximo a datas marcantes. Então, chega essa época do ano, existe também isso, né? E aí a gente pensar em cuidar da nossa mente, do nosso corpo, aceitar ajuda, respirar. Eu acho que nunca é demais a gente deixar essa dica aí pro pessoal, né? Outra coisa que acontece também bastante nessa época aí são crimes familiares, sabe? Eu acompanho bastante, eu acabo consumindo bastante, assim, podcasts e programas muito no YouTube e que acabam falando sobre crimes, porque gosto de analisar a mente humana, sabe? Então, assim, os padrões que se repetem, os motivos fúteis que acabam se repetindo também, tragédias muitas vezes anunciadas que acontecem e como as pessoas acabam indo cometer alguma coisa errada próximo a datas marcantes. É aniversário, é data de casamento e Natal e Ano Novo também, né? É uma delas. É uma Com delas. certeza. É. E interessante isso também que a professora Sabrina nos traz, que é o termo que ela falou é muito adequado no sentido da tragédia anunciada. Gente, a tragédia anunciada aqui, eu vou utilizar de uma forma ampla, que vocês sabem que eu também trabalho na área judiciária, e um beijo para a chefia, e a gente está sempre conversando sobre isso, porque assim, ó, as pequenas coisas de relacionamento, como a professora Eva comentou agora, sabe que não vai com a minha cara o ano inteiro. Gente, isso é uma verdade. Então eu não tenho como estar tirando uma satisfação ou procurando estar me aproximando dessas pessoas ou dessas questões nestes períodos. Na verdade, nunca. Né? De forma agressiva, nunca. Mas nestes períodos não é momento de lavar roupa suja. Ou tu vai estar e vai estar numa boa, ou tu não vai. Porque daí a gente entra até naquilo que eu falei agora anteriormente, que é a pessoa bebe e ela vai fazer e ela vai falar o que ela já queria. A pessoa se droga, ou ela usa um entorpecente, ou ela usa, enfim, alguma ajuda nesse sentido, que vai liberar aquela agressividade, ela vai utilizar, gente. Então, a tragédia anunciada que eu digo é assim, tu é uma esposa e tu sabe que o teu marido não se dá com o irmão. Gente, já começa a trabalhar esse cenário, já começa a imaginar como pode ser. Tu não te dá com uma prima, tu não te dá com uma amiga. Já começa a imaginar o que pode acontecer. Hoje o dentista estava conversando comigo, dizendo que eles estão com uma tragédia na família, que ocorreu agora semana passada, que o marido da irmã dela, o que ocorreu? Nessas questões de correria, ele estava fazendo um prédio em Canoas, né? Chefe ali desse empreendimento, estava conversando com o funcionário, naquelas rampas que chama, né? Estava apresentando para ele ali, eles estavam conversando e tiveram uma desavença que não poderia ser considerada assim, uma coisa grave. E sim ali questões de ego, por um achar que era de um jeito. Gente, vocês acreditam que o funcionário jogou ele? Simples assim. O cara morreu na hora. Então, assim, ó, essas tragédias anunciadas, porque eles já tinham se desentendido antes. Eles já vinham se desentendendo. E o cara não pestanejou. E daí já entra a saúde mental, daí que eu já vou misturar algumas coisas que vocês falaram na bancada hoje. Então, se atentem a isso. Ou então, como a professora Sabrina falou agora, nessas datas, as pessoas que já têm uma tendência, que estão ali, que as pessoas estão percebendo, os familiares, os amigos, os coleguinhas da escola, ela comentou comigo alguma coisa que não está dentro de uma normalidade. Pessoal, não pode ajudar, fale para alguém que possa aí estar fazendo alguma coisa, prestando uma ajuda ou uma orientação para que muita coisa seja evitada. Então, essa tragédia anunciada que a Sabrina falou agora pode ser evitada. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Porque às vezes a coisa está ali, ela já está dizendo que não vai dar certo.
ela já está anunciando que não fecha. Né? Então é bem importante. E essa questão da fé, né? Do seu jeito, do seu tempo, eu também não posso deixar de falar que a família do meu esposo, um beijo lá pro esposo, já que mando um beijo para todo mundo, a família do meu esposo, ela tem assim, que no caso também é minha família, né? Vamos deixar também claro isso, senão dá ciúme. Eles têm uma fé e uma organização que é uma família assim, ó, muito unida, né? Tem fé e a gente teve uma perda muito grande na família agora, né? Teve uma perda muito grande. E o que acontece? E entre nós ali, eles conseguem se organizar, manter essa fé. Eles são muito unidos, os irmãos são muito unidos, todos são unidos, né? E o que acontece? Eu percebo que essa organização deles é o ano todo. Eles não deixam de fazer essa organização só no final do ano. Eles têm uma organização deles ali, de fé, de um ajudar o outro. Qualquer um que precise de algo, não precisa esperar ser o final do ano. Fazer coisas boas porque é Natal. Não. Eles fazem o ano todo, sabe? Eles são organizados o ano todo e, apesar da fé, eles já conseguem, sabe? Conseguem manter aquela organização. Agora já se organizaram, estão felizes que todo mundo vai conseguir se ver na praia este ano novamente. Então, assim, é uma organização que tem que ter, né? Para ficar uma coisa adequada, em sentido que nem a gente fala, isso mesmo, né? De organizar, de se manter ali o equilíbrio, né? De manter a fé. E a fé, ela tem essa questão de organização que ajuda muito, né? E por falar em fé, o nosso novembro vai estar recheado aí de entrevistas com representantes de diversas religiões. Aqui mesmo na bancada, nós temos uma bancada ecumênica, porque cada uma tem uma crença. As nossas crenças, elas se conversam entre si, porque o propósito é o mesmo. Né? Não importa os meios aqui, a gente quer chegar, a gente tem o mesmo propósito. E aí, acho que vai ficar bem interessante para vocês também, né? Para vocês refletirem sobre o que cada um desses representantes tem a dizer sobre o final do ano, sobre diversos assuntos que a religião perpassa, né? Teremos também um episódio especial falando sobre o 20 de novembro. E aí nós temos aqui na bancada duas mulheres pardas, que são fruto de uma mãe branca e um pai negro. A Tati, uma mãe negra, um pai branco. Então, e saímos assim, diferente. Então, tudo que a gente já passou, o que a gente tem de experiência para falar, traremos uma pessoa também que ela tem lugar de fala, como se diz hoje em dia, né? Ela tem propriedade para falar também sobre isso, mas a gente quer conversar com vocês também de uma forma mais tranquila, mais direta, sem lacração, sem essa coisa até do politicamente correto, sabe? Uma conversa de verdade, uma reflexão de verdade sobre o 20 de novembro, acho que é muito importante, né? E a gente estava conversando essa semana, a Tati e eu, e como é engraçado essas histórias que parecem iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. Porque eu, com a pele mais escura, fui criada dentro de uma família branca. Então, todos os meus padrões, eles são de uma pessoa branca. É o cabelo que eu sempre quis alisar, não gostava do cacho e tal. E a Tati foi criada com a pele clara numa família de negros, né? Então, aquela coisa do cabelo cacheado, do querer se identificar. A gente busca se identificar. A gente busca os nossos pares, né? Nessa hora de se construir. Acho isso muito importante também a gente falar. E é isso aí, os 50 tons de pardo. Eu vejo uns memes sobre isso muito engraçado. Vão ser pautas bem interessantes, assim, para um final de ano, que traz uma reflexão e que faz aí com que
ajude a nós seguirmos da melhor forma possível, porque o Sala Aberta é isso. Sala Aberta é essa sala que está aqui para conversarmos. E interessante que a professora Sabrina falou também, que assim, ó, eu em 2026 para o Sala Aberta, eu penso isso mesmo, não ser tão politicamente correta. Não sei em que meio nós vamos chegar e o que isso vai acarretar, mas realmente tem momentos em que tem que pôr o dedo na ferida, assim, de uma forma mais firme, de uma forma mais coerente. E graças a Deus, Deus é bom e vem nos alinhando aí com pessoas que são do mesmo perfil e com pessoas até que vão poder abrir os nossos caminhos nesse sentido e nos dar essa vez de fala, nos dar essa força para dizer assim, ó, podem falar, meninas, que nós estamos aqui também, qualquer coisa. Então, gratidão aí, essas pessoas sabem quem são e vamos para cima. Exatamente. Hoje, 11/11, olha o nosso portal se abrindo, energias. E acho que chegou a hora da gente encerrar, né? O nosso programa vai ficando por aqui. A gente pede aquele like aí de vocês, curtam, compartilham. Não façam como algumas pessoas que a gente tentou entrar em contato para que viessem aqui no programa e simplesmente ignoraram. A gente espera que logo nós estejamos aí também nas cabeças. Essa é a minha meta para o ano de 2026, é aumentar e muito os números do Sala Aberta. Eu acho que a gente tem assuntos que são extremamente importantes. Eu acho que a gente pode refletir sobre muita coisa, colocar o dedo na ferida, sim, cobrar o que tem que ser cobrado, sim, mostrar o que tem sido feito, sim, como foi até, inclusive, o nosso episódio agora com o vereador Giovanni Bill, que deu muita audiência e que as pessoas estão falando, pessoas que, inclusive, falaram assim, ó, olha, eu jamais conheceria o vereador porque por conta do partido. Então veja que eu acho que as pessoas estão começando a abrir, a gente está começando a furar uma bolha. Vamos parar desse negócio de ou eu tô de um lado, ou eu tô do outro, eu sou do A, eu sou do B, e vamos olhar para o que realmente importa e falar sobre esses assuntos sem papas na língua, sem estar se preocupando. Eu vou ter que arrumar uma advogada, eu acho, também para 2026, daí para poder falar dessas coisas. Já temos. Já temos. Ah, então tá bom, eu posso falar. E, Bill, grande abraço, querido. Fui dar uma olhada, que tu sabe que eu sou de conferir. Protásio Alves, esse final de semana, aí fui lá nos trechos, afinal de contas, você sabe lá que nós estamos naquele grupo, então tem que conferir se está tudo ok. E quero te pedir, já aproveitando aqui um apelo, ali em frente ao GCPEL, Bill. Ah, não dá, eu vou terminar de arrebentar o meu carro ali, Bill. Ah, não tá dando. Quando tu puder dar uma olhadinha lá, o pessoal da Câmara, por favor, deem uma atenção especial ali, porque vai ter carro ainda quebrando. E a Protásio tá, ó, beleza pura. Então vamos para as cabeças, sigamos aí que 2026, bastante projeto pela frente, nós estaremos aí acompanhando contigo esse trabalho maravilhoso aí que tu vem fazendo pela Porto Alegre, independente de partido, como a professora Sabrina falou agora. Exatamente. A professora Eva também da bancada aí é de acordo. E nós estamos aí aderindo também nessa... Não é de esquerda, não é de direita, é o que é o certo, é o que está funcionando. É o certo. É isso aí. E eu quero aproveitar também que a gente tem aquele momento de dar um oi, um beijinho, né? Porque a turma lá já pediu aqui, né? Um beijo lá, então, para Sharon dos Santos, na tia, a Ana Luísa e a Centeno. Ela pediu para falar o apelido dela, é Centeno. Um beijo lá para a turma, todo mundo tá assistindo, tá adorando, sabe? Então, assim, ó, esse momento é muito importante. E também eu quero também falar, né, que muitas pessoas vieram a mim falar sobre o Giovanni Bill, que não conheciam a história dele mesmo, né? Porque eu falo muito a questão da história da pessoa, né? O histórico da pessoa é muito importante. E ele teve a simplicidade de abrir para nós, né? A vida dele, tanto a vida dele como foi particular. E foi muito legal porque as pessoas, assim, ó, gostaram muito. Foi muito bem visto mesmo. Bora, Bill! Bora! Então vamos deixar aí de assistir
Globo, SBT, Record, vamos assistir um pouco mais Sala Aberta. Vem ela com a Isso Globo, aí. vem ela com Lá a vem Globo. eu. A sala que é pelo justo, né? Não, vamos A falar. A sala justa pelo Sala Brasil e adjacências. Daí, Aí tu veio. Pessoal, daí tu veio. esse foi mais um Sala Aberta. Então, galerinha, curte, comenta, compartilha lá o que tá achando do programa. Final de ano agora, diz qual é o teu ritual, qual é a tua crença, quais são as tuas metas. E nós, como professoras aqui, estamos sempre puxando as orelhas, vamos lá. Se não tá tão legal assim, vamos lutar para ficar. A gente sabe que não tá bem o tempo todo. A gente está passando por um momento difícil em termos de Brasil mesmo, mas tudo passa nessa vida, vai passar, então se não está bem hoje, vai estar amanhã. E o importante é que a nossa sala aberta estará aqui para uma próxima conversa, para ajudar a elucidar aí os problemas do mundo e da sociedade. E Boa continue noite. com fé. e Marlene, com a pode família, subir né? os créditos Obrigado. agora. Até a próxima. Subiu! Beijo. Valeu.